Olá, bom dia, bem-vindos ao nosso Papo Unimed, mais uma edição. Essa edição que hoje está com tons de rosa. E para celebrar o nosso Outubro Rosa, a gente vai falar sobre Outubro Rosa. A gente vai tirar suas dúvidas sobre o câncer de mama e nada melhor do que a doutora Heloísa Magalhães, a nossa mastologista. Seja bem-vinda, doutora Heloísa. Obrigada, Roberta. Hoje a gente vai ter um super bate-papo sobre o câncer de mama. Que bom. Não é isso? Prazer estar aqui. Que bom. Vamos papear, doutora? Vamos lá. A gente vai começar com as nossas perguntas na telinha, mas fiquem à vontade, mandem suas perguntas. Estou aqui com o meu iPad sempre em mãos, sempre em busca das nossas perguntinhas. Doutora, a nossa pergunta aqui é feita pelos nossos clientes internos, que também têm as suas dúvidas, e eles tiveram a dúvida de quais são os fatores de risco para o aparecimento do câncer de mama. Quais são esses fatores de risco? Eu gosto muito dessa pergunta porque é através dos fatores de risco que a gente consegue realmente fazer uma prevenção. Eu vou citar alguns dos fatores de risco que a gente pode modificar e outros que é mais difícil a gente modificar. Os fatores de risco não modificáveis, né, eles passam por um tempo de exposição aos hormônios femininos mais prolongado. Por exemplo, uma menarca precoce. O que seria isso? Seria a primeira menstruação da mulher ocorrer antes dos 12 anos. Ou uma menopausa tardia, quando a mulher para de menstruar após 55 anos. Além disso, nós temos nuliparidade, que é não ter filhos, não engravidar, não ter filhos. Ou ter filhos após 30 anos, não amamentar. São fatores um pouco difíceis de a gente controlar. Às vezes, por mais que nós queiramos, é algo de programação mais complicado. A gente tem ainda a terapia hormonal pós-menopausa indiscriminada, não corretamente prescrita, às vezes até por uma automedicação. Nós temos ainda também outros fatores de risco que estão despontando recentemente com um impacto importantíssimo, como obesidade, sedentarismo e hábitos de dieta pouco saudáveis, com baixa ingestão de fibras, ingestão de gorduras. Então, são efeitos maléficos que despontam de forma cada vez mais sólida como uma predisposição do câncer de mama. Outro importantíssimo fator de risco é o histórico familiar. Né? Uma paciente que tem um parente de primeiro grau que teve câncer de mama antes dos 50 anos, câncer de mama bilateral, um histórico de câncer de mama em homem na família, histórico também de câncer de ovário, são pacientes de risco extremamente diferenciado. Então, no consultório, a gente tem bastante atenção com esses pacientes, porque até os exames que a gente faz nesse grupo são diferenciados. Além disso, a gente pode também falar sobre a densidade mamária. O que é isso? É a prevalência de tecido fibroglandular sobre o tecido gorduroso da mama em mulheres após a menopausa. Essas pacientes que persistem com a mama densa, com mama com excesso de tecido fibroglandular, após a menopausa, já está comprovado que elas têm um risco maior de ter câncer de mama no futuro, frente àquelas que a mama já está mais lipossubstituída, que a gordura prevalece. Esses são os principais fatores de risco. É mais comum ter câncer de mama em qual idade? Geralmente a gente observa câncer de mama bem mais frequente após os 40 anos. Mas é importante que a gente saiba, porque para evitar um diagnóstico tardio, que ele pode acontecer em qualquer idade, desde meninas mais jovens, como a gente já diagnosticou casos raríssimos, é importante que a gente saliente que são raríssimos, mas já temos diagnósticos de meninas de 19 anos com câncer de mama, mas é raro, certo? A senhora até falou algumas predisposições que eu jamais pensava que podia acontecer, né? Que é obesidade e dietas, sedentarismo, né? Interessante isso. É importante a gente salientar porque esse tipo de hábito ele está associado não só a um aumento da incidência de câncer de mama, mas também a um aumento da recidiva. Então, hoje, um dos pilares do tratamento é o hábito de vida saudável. A gente faz a cirurgia, faz a quimioterapia, muitas vezes faz a hormonioterapia, a radioterapia, e além disso, a gente pede à paciente que ela tenha hábitos de vida saudáveis, que ela mantenha-se ativa, mantenha o índice de massa corpórea, o IMC, dentro da normalidade. E é importantíssimo. Alguns pacientes dizem, ai meu Deus, eu já passei por tudo isso, eu não posso nem compensar na comida. Mas o ideal é realmente que a gente tenha hábitos de vida saudável. Tanto em quem nunca teve problema para prevenir e principalmente nos pacientes já previamente diagnosticados.
Doutora, a Ana Larissa Castelo Branco fez uma pergunta. Existe uma idade ideal para começar a fazer o exame com uma certa frequência? Ana Larissa, eu gostei muito da sua pergunta. O principal exame que a gente deve fazer no diagnóstico precoce do câncer de mama chama-se mamografia. Não é um exame perfeito, é um exame que tem suas falhas. Em cerca de 10% dos casos ele pode falhar, pode deixar passar algum problema, mas é o único exame que reduz mortalidade por câncer de mama. Todos os outros exames falharam. Por exemplo, ultrassonografia mamária não teve o mesmo impacto, o autoexame não teve o mesmo impacto. Então, o que a gente recomenda é mamografia anual. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente recomenda mamografia anual após os 40 anos. Geralmente até os 69 anos. Depois disso vai depender muito da expectativa de vida da paciente. Se é uma paciente rígida, saudável, né, tem uma longa expectativa de vida, nós podemos prolongar esse rastreio. A gente chama isso de rastreamento mamográfico. Sobre o autoexame, os estudos são extremamente controversos. Por quê? Porque não houve diferença daquele autoexame que tem aquela técnica em que a paciente deve levantar os braços, abaixar os braços, identificar-se no espelho, palpar as mamas e as axilas, frente ao achado ocasional de um nódulo. Então, não há mais aquela recomendação de seguir aquela técnica precisa. Porém, caso seja notado um nódulo, a paciente, independente da idade, deve imediatamente procurar seu médico. E a consulta ginecológica anual tem o exame médico das mamas realizado pelo profissional ginecologista, como também um importante fator para diagnosticar precocemente o câncer de mama. Bacana, doutora. Vamos para mais uma pergunta aqui. A gente está recebendo as perguntas só para fazer um rodízio. Quais são os sintomas do câncer de mama? Os principais, Roberta, sinais e sintomas do câncer de mama, na verdade, o principal, né, que a paciente pode perceber é o nódulo de mama palpável. Geralmente, um nódulo de aparecimento recente requer urgência, né, que a paciente procura assistência médica. Além disso, a gente pode observar inversão de mamilo, o mamilo realmente entrar, né. É importante salientar que se a paciente sempre teve esse mamilo invertido, que ocorre com certa frequência, não tem problema. Agora, se a paciente tinha os mamilos evertidos, normais, e depois de um certo tempo observou que houve a entrada do mamilo, né, que a gente também chama de papila, é um sinal de alerta. Além disso, a gente pode observar vermelhidão e edema da pele, a pele parecendo uma casca de laranja, a gente chama de podorrange, é um sinal clássico das mamas. Das mamas e ao redor. Principalmente das mamas. O que a gente chama de podorrange, é a pele tipo casca de laranja, é um achado clássico do câncer de mama. Isso geralmente não ocorre no puerpério, né? Assim, o câncer de mama é mais raro no puerpério. Geralmente, esse quadro de inflamação da mama no puerpério é associado a mastite lactacional, mastite própria da amamentação. Mas, caso não responda, também a gente tem que correr para investigar, certo? Além disso, a gente observa gânglios palpáveis, né, linfonodos, né, mais tecnicamente falando, nas axilas ou na região das fossas supraclaviculares, que são essas regiões acima da clavícula. A gente pode observar também sangue saindo espontaneamente pelo mamilo, ou água cristalina, água de rocha, que a gente também chama esse termo, saindo espontaneamente pelo mamilo. Esses são os principais sinais e sintomas. Mas o mais importante, Roberta, que eu queria salientar aqui bastante, é que o câncer de mama, muitas vezes, ele é silencioso. E é nessa época em que ele não manifesta sinais e sintomas que a gente tem que ter mais atenção. Então, os exames de rotina, ele é para pacientes que não sentem nada. Não vale dizer, não faça minha mamografia, tenho mais de 40 anos, não faça minha mamografia porque eu não sinto nada. Mas é exatamente essa paciente que é o nosso público-alvo. É aquela paciente que não sente nada, porque nessa população a gente vai conseguir diagnosticar o nódulo de mama bem precoce, cujas chances de sobrevida são mais de 95% quando ele é T1, né, que é aquele estágio geralmente não palpável. Então é extremamente importante lembrar que o câncer de mama pode não ter nenhuma manifestação. E qual é o período ideal para fazer esse exame de rotina? De quanto em quanto tempo? Após os 40 anos, anualmente. Anualmente, mas antes dos 40 anos? Antes dos 40 anos, a gente vai ficar com a consulta anual com o ginecologista. Geralmente a gente recomenda a partir da idade sexualmente ativa. Porque vai aliar a prevenção do câncer de mama de colo uterino
associado também ao exame clínico das mamas com diagnóstico precoce de um eventual câncer de mama. Excelente, doutora. A gente tem uma pergunta de um rapaz, ele está perguntando, Davi Bastos, que é um assunto muito discutido entre as mulheres, né? Mas já ouvi falar que homem também tem câncer de mama. Nós também devemos fazer o autoexame. Quais são os cuidados que o homem deve ter? Tudo bem, Davi. O câncer de mama em homens é uma realidade. Apesar de ser apenas 1% dos casos de câncer de mama diagnosticados, ele tem um impacto importante. Por quê? Essa notícia? Porque o homem geralmente ele diagnostica bem mais tardiamente o câncer de mama. Geralmente a informação de que o homem pode ter câncer de mama ela é pouco divulgada. Então, por isso que eu gostei tanto da sua pergunta. E ele acaba postergando a consulta porque ele acha que será que eu tive uma batida, um trauma nessa região da mama e foi por isso que apareceu esse nódulo? E ele vai postergando a consulta com o médico, tem que ser um médico mastologista, certo? E ele posterga essa consulta com o médico por conta disso. Então, o câncer de mama pode sim ocorrer em homens, é raro, né? Geralmente ele pode estar associado a mutações genéticas, como mutação do BRCA tipo 2, né? Enquanto 1 a 2% das mulheres que têm câncer de mama têm essa mutação genética. Em homens, isso é superior, essa mutação genética é encontrada em até 12% dos homens que têm câncer de mama. Então a gente fica bastante atento nos casos onde a gente tem muitos parentes que tiveram câncer de mama. Se precisa fazer um autoexame? Não. Por quê? Porque como o volume da mama masculina é bem menor do que o volume da mama feminina, ele percebe rapidamente. Então, basta ali no banho, rapidamente a gente sabe que ele percebe essa alteração rapidamente. O que acontece é que ele percebe e atrasa a ir ao médico. Caso o homem, assim que percebesse, fosse rapidamente ao médico, ele não teria esse diagnóstico tardio. Né? Às vezes ele passa uma pomada, acha que não é nada, e a gente acaba diagnosticando muito estadiamento T4, que é quando ele já acomete o mamilo, acomete a pele, é o estadiamento mais tardio, mais difícil, um tratamento mais complexo. Então, vamos ficar de olho. Curioso, né? Como é que é feito o exame? A mamografia também para o homem? A mamografia não é recomendada de rotina nos homens, principalmente porque a mama não é volumosa. A não ser que a gente tenha um nódulo. Aí sim, faz mamografia normalmente. Também muitas mulheres que têm hipomastia, que é um desenvolvimento menor da mama, ou às vezes tem uma mama, quase uma amastia, a gente faz mamografia mesmo assim, nas mulheres. Então, não tenho mama, praticamente não tenho mama, será que eu vou fazer a mamografia? Vai. Todo mundo precisa fazer a mamografia, todas as mulheres a partir dos 40 anos. E os homens somente quando a gente encontra algum achado, seja referido pelo paciente, seja no exame clínico. Legal. Vamos a mais uma pergunta dos nossos clientes. Mito ou verdade? Tomar anticoncepcional protege a mulher do câncer de mama? Esse é um assunto, Roberta, extremamente controverso. Historicamente, os estudos eles são contraditórios em relação ao uso de contraceptivo oral, hormonal e o câncer de mama. Muitos falam que há um discreto aumento na incidência após 10 anos da utilização de anticoncepcionais combinados, e esse discreto aumento da incidência ele prevalece durante 10 anos após a interrupção. E que depois disso, a curva de incidência, a chance de ter câncer de mama normaliza igual a população geral que não fez a utilização. No entanto, não existe, o risco é tão sutil e não existe nenhuma contraindicação formal daquela mulher normal, daquela mulher sem ter um risco aumentado de câncer de mama, de fazer a contracepção hormonal. Não existe essa recomendação. Sobre outros métodos, como por exemplo o DIU, que a gente chama o DIU Mirena, o DIU que libera progesterona dentro da cavidade uterina, teve um estudo que a gente chama de coorte, que é um acompanhamento de longo prazo de pacientes que fizeram uso do DIU, que mostrou um discreto aumento, principalmente de carcinoma do subtipo lobular, nas pacientes que fazem o uso de DIU prolongado, principalmente aquelas que fizeram o uso 2 vezes. O risco foi mais significativo. Há contraindicação de fazer o uso desse tipo de dispositivo? Não. Não há nenhuma contraindicação. No entanto, a gente tem muito cuidado em pacientes com diagnóstico, o paciente acabou de fazer um diagnóstico, está usando contraceptivo, está usando anticoncepcional, deve ser suspenso de forma imediata. Então, assim, até a investigação do nódulo, realização de biópsia, se for necessária a biópsia, nem sempre é necessária. Recomenda-se suspender o anticoncepcional
ou mesmo, se for uma lesão muito suspeita para câncer de mama, remoção do DIU até que a gente possa confirmar o não diagnóstico. É contraindicado pacientes em tratamento para câncer de mama usar métodos hormonais. Em pacientes de altíssimo risco para câncer de mama, a gente geralmente considera, apesar disso não estar solidificado ainda em termos científicos, a gente considera, prefere, opta, né, existe uma questão muito pessoal de cada médico, mas como isso não está solidificado, a gente geralmente opta nesses pacientes de altíssimo risco, com mutação genética, de fazer contracepção não hormonal, como DIU de cobre, camisinha, outros métodos. Tá ótimo. Doutora, o Hans, ele perguntou que exames são aconselhados antes dos 40. A senhora já respondeu, repete, a gente está ao vivo, claro, né, por favor, para os nossos curtidores que estão ao vivo nos fazendo pergunta. Hans, antes dos 40 anos, é importante que a mulher faça anualmente sua visita ao ginecologista, né? A gente faz a prevenção do citopatológico do colo de útero e, nessa ocasião, o ginecologista também vai fazer o exame clínico anual das mamas. Além disso, uma eventual percepção da mulher ou do homem de algum nódulo na mama, esse paciente deve, de prontidão, procurar um mastologista, ou ele ou ela. A Patrícia Macedo, ela fez praticamente a mesma pergunta, né? Que como o câncer de mama vem acometendo muitas mulheres com faixas etárias menores, qual a indicação de hoje em dia para as mulheres estarem iniciando a realização da mamografia mais cedo? A senhora já disse que na visita, né, com o ginecologista, fazer exames, né? E se surgir qualquer alteração, a palpação das mamas, procurar imediatamente o mastologista. A gente fica um pouco angustiado porque não tem muita ferramenta que impacte mortalidade nesse grupo etário. A ultrassonografia mamária, por exemplo, ela não impactou mortalidade. A gente costuma observar muitos consultórios de ginecologia essa requisição de ultrassonografia mamária. Pode ser feito? Pode, certo? Mas não houve, em grandes estudos populacionais, em estudos que acompanharam essas pacientes durante vários anos, não houve impacto em sobrevida. O paciente não reduziu mortalidade por ter feito ultrassonografia mamária ou não. E por que pedem? Porque virou um hábito. Parece curioso, mas realmente virou um hábito. A paciente já tem essa expectativa do médico, o médico às vezes solicita por zelo excessivo, não estou aqui de forma alguma criticando, porque eu mesmo, às vezes, se a paciente tiver qualquer queixa, eu gosto de pedir. Né? A minha amostra acaba sendo viciada, porque geralmente os pacientes me procuram já com alguma queixa mamária. Mas é uma ferramenta adicional, é um zelo excessivo, que infelizmente não impacta em redução de mortalidade por câncer de mama, diferente da mamografia. E sobre fazer mamografia antes dos 40 anos, não existe impacto. Já foi insistentemente procurado, investigado, para responder essa pergunta, porque a gente queria que tivesse alguma ferramenta que nos ajudasse. Mas antes dos 40 anos não existe vantagem. Principalmente porque antes dos 40 anos a mama feminina ela é mais densa. Lembra que a gente conversou sobre densidade mamária? Então ela fica muito branca, muito radiopaca na mamografia. E o nódulo, ele também é branco. É como se eu estivesse tentando ver um ponto branco numa parede branca. Eu não vou conseguir identificar. Então a falha da mamografia supera o custo, Então assim, é um exame que não vai trazer benefício. Por isso que ele não é realizado. Exceto em populações de alto risco. Por exemplo, em quem teve um parente de primeiro grau que teve câncer de mama, a mamografia começa a ser realizada 10 anos antes do que aquele parente. Se a mãe teve câncer de mama aos 45 anos, aquela paciente vai realizar a mamografia anual a partir dos 35. Então, é a única população em que a gente observa benefício, né, em mortalidade quando a gente traz esse exame para antes dos 40 anos. Fora isso, não existe essa recomendação. Para quem chegou agora, a gente lembra que está ao vivo, conversando com a doutora Heloísa Magalhães, mastologista. Estamos tirando as suas dúvidas, mandem mais perguntas. Estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas em relação ao câncer de mama. E após essa gravação, a gente vai ficar aí no Facebook da Unimed Fortaleza. Vamos para mais uma pergunta da nossa telinha, doutora? Vamos lá. Existe algum alimento que ajuda a prevenir o aparecimento do câncer de mama? Geralmente, uma dieta mais balanceada é um fator protetor. Né? A gente hoje pede que a paciente tenha uma dieta mais equilibrada, rica em fibras,
Por exemplo, brócolis já foi associado a uma redução, outros vegetais, evitar gorduras na alimentação excessivas, principalmente uma dieta que traga um equilíbrio do índice de massa corpórea. A gente sabe que pacientes obesas, com índice de massa corpórea superior a 25, essas pacientes, elas têm um índice maior de chance, uma chance maior de desenvolver câncer de mama. Então, buscar hábitos alimentares, antes de mais nada, saudáveis, que auxiliem no controle de peso corporal. Excelente. Doutora, a Viviane Mara, ela fez uma pergunta que eu também tenho muita dúvida em relação a isso. Tem alguma indicação de mastectomia preventiva? Perfeito. Roberta, a mastectomia é a retirada completa da mama. Em situações excepcionais, a gente pode executar esse procedimento cirúrgico em pacientes sem diagnóstico de câncer de mama. Mas é importante que saibamos que são situações excepcionais. Eu tive câncer de mama na mama direita e gostaria de remover a mama contralateral, a mama oposta. Isso é possível? Durante muito tempo isso foi executado, né? Principalmente nos últimos 10 anos, a taxa de realização desse procedimento na mama oposta foi executada durante muito tempo. Mas recentemente houve um estudo importante publicado em que ele estudou qual era o benefício de se realizar essa mastectomia da mama oposta, retirada da mama oposta, em pacientes com câncer de mama que não tinham mutação genética. Importante fator, não tinham mutação genética. E não houve impacto em sobrevida, não ajudou em nada. Pelo contrário, trouxe um procedimento cirúrgico a mais, com todas as suas possíveis taxas de complicação a mais. Então, hoje, atualmente, na luz dos estudos mais recentes, a gente só realiza essa cirurgia, que é uma mastectomia, a gente chama de mastectomia subcutânea. É a retirada da mama por completo, da glândula mamária, preservando-se toda a pele e o complexo areopapilar, areola e mamilo. Então é uma cirurgia esteticamente bem interessante, mas que a gente só executa mesmo em pacientes que têm mutação genética. A gente sabe o caso clássico de mutação genética, que é o caso da Angelina Jolie. A Angelina Jolie tinha uma mutação genética no gene BRCA tipo 1, e foi por isso que ela foi recomendada a remover as duas mamas de forma profilática, e também remoção dos ovários, porque nessa mutação específica o risco de câncer de ovário também é altíssimo. Interessantíssimo. Doutora, a Cris Lamel perguntou se é melhor realizar o exame de mamografia antes ou depois do período menstrual. Existe um momento ideal para a gente realizar o exame? Em pacientes mais jovens, em pacientes entre 40 e 50 anos, que ainda não entraram na menopausa, a gente vai ter o que a gente chama de mastalgia cíclica, que é geralmente uma dor mamária extremamente frequente, e é importante salientar que é normal ter esse quadro de dor. Muitas pacientes acham que isso pode ser uma manifestação do câncer de mama, mas a dor, em exceções, ela só vai ser uma manifestação do câncer de mama em menos de 1% dos casos, cerca de 0,8% por alguns estudos. Então, dor mamária é praticamente normal a gente apresentar, principalmente aquela bilateral e antes do período menstrual. Então, essas pacientes que apresentam dor mamária pré-menstrual, o ideal é elas aguardarem vir o ciclo menstrual e após finalizar o ciclo menstrual, quando as mamas estão menos doloridas, elas podem efetuar esse exame. Do ponto de vista técnico de laudos, não existe tantas alterações, exceto a ressonância magnética. Na ressonância magnética, a gente precisa ter muita atenção com o ciclo menstrual, porque ela pode dar o que a gente chama de falsos positivos. Alterações, por vezes, como se fossem alterações radiológicas suspeitas para câncer de mama, quando na verdade são só alterações mesmo do ciclo menstrual da mama. Então essas pacientes são recomendadas a fazer a ressonância preferencialmente entre o 7º e o 10º, no máximo 14º dia do ciclo menstrual, contando o primeiro dia da menstruação, né? É a única exceção que a gente recomenda tecnicamente. Fora isso, a mamografia é mais pelo conforto, né? Lembrando que a mamografia é um exame que dificilmente vai trazer dor. A gente vai observar dor em incidências como compressão seletiva, magnificação, aí a gente pode observar dor, mas a mamografia convencional, ela não é um exame que doa, né? Às vezes a gente observa aquela compressão que ainda não entrou na faixa etária e fica assustado, mas geralmente como ela é iniciada a partir dos 40 anos, a mama já está menos densa, então a gente não observa tanto dor. Somente pacientes que têm mama muito densa que vão ter desconforto. Tá joia.
Eu acho que a gente tem uma siliconada aqui perguntando, porque a Thaisa Vieira perguntou se é importante a mulher dizer que tem silicone na hora do exame. Como funciona no caso de mulheres com prótese? Perfeito. Thaís? Thaisa. Thaisa. Tudo bem, Thaisa? Sem dúvida. Por quê? Porque se a gente fizer a mamografia convencional em uma paciente com silicone, existe uma área da mama que pode escapar, digamos assim, ficar fora do campo do raio-x da mamografia. E nessas pacientes faz uma manobra adicional, que a gente chama de manobra de Eklund, que é como se fosse uma terceira foto. Né? A gente faz 2 incidências, 2 fotos da mama na paciente sem prótese e faz 3 fotos de cada mama na paciente que tem prótese. Essa manobra de Eklund ela é fundamental, Roberta, porque ela dá uma olhada geral na mama. Ela evita que fique fora do campo e, por sua vez, deixe passar algum problema. Legal. Vamos para a pergunta da telinha. Vamos lá. Desodorante antitranspirante pode colaborar para o aparecimento de nódulos na mama? Isso é um grande mito. É mito, né? É mito. Teve um estudo há muitos anos que questionou a influência dos parabenos na incidência do câncer de mama. E os resultados não foram comprovados. Então, daí criou-se, porque como muitos dos antitranspirantes dessa década tinham na época parabenos, criou-se esse mito. Mas isso não é comprovado, não tem nenhum argumento científico que mostre a correlação atual entre parabenos e câncer de mama. Há uma controvérsia em relação a outra substância, que são os fitalatos e os bisfenóis. Geralmente a gente vai encontrar fitalatos e bisfenóis em plásticos, em aromatizantes artificiais, essências artificiais, né? Por exemplo, perfumes, cosméticos. Então, isso não está comprovado ainda por completo. É importante que são indícios. Mas, por exemplo, em pacientes gestantes, porque geralmente essa associação é feita com crianças ou embriões, fetos. Então, quanto menos a gente expor até que isso seja comprovado, essa paciente, a essas substâncias, bisfenol em plástico, que ele é liberado principalmente quando a gente coloca o plástico no micro-ondas, tem que ter cuidado se tem bisfenol ou não, aquele plástico, para que a gente possa dar, às vezes, aqueles recipientes plásticos de fast food, que a gente coloca, às vezes, em domicílio, que vem plásticos, aqueles plásticos provavelmente contêm bisfenol. Então, hoje, a gente pede, principalmente quando for dar alimentação para a criança, que se evite fornecer alimento nesse tipo de plástico que pode conter bisfenol. E, além disso, se você for gestante ou crianças muito novas, com menos de 3 anos, se puder evitar cosméticos, shampoos, hidratantes que contenham fitalatos, melhor ainda. Claro que esse dado ainda está se solidificando, mas ele parece ser um ponto importante que no futuro vamos falar, provavelmente a gente vai ouvir falar cada vez mais. É algo ainda incipiente, mas é possível que no futuro a gente discute cada vez mais falando sobre Banho isso. de lua, para quem quer ficar com... Não tem nenhuma recomendação específica, nenhuma recomendação específica. Legal. Doutora, eu achei bem interessante também a pergunta da Patrícia Horta. Ela perguntou se quem apresenta displasia mamária tem maiores chances de desenvolver o câncer de mama. Patrícia, boa pergunta. E eu quero primeiro que a gente converse um pouco sobre esse termo displasia. Né? A displasia é um termo utilizado na década de 70, 80, e ele está associado a inúmeras manifestações clínicas. Por exemplo, dores mamárias, cistos mamários, edema das mamas, são todos sintomas que a gente chama de alterações funcionais benignas da mama. Por que modificou de displasia para alteração funcional benigna? Porque o termo displasia, ao pé da letra, está associado a lesões precursoras do câncer de mama. E hoje já foi completamente demitificado essa associação entre essas queixas clínicas de dor mamária cíclica, cistos simples da mama, edema das mamas transitório associado ao ciclo menstrual do câncer de mama. Então é por isso que a gente procurou, a Sociedade Brasileira de Mastologia procurou um termo que se adequasse mais à realidade desse problema. Então são alterações funcionais benignas, é exatamente o que o termo quer dizer. É um quadro benigno, que não tem associação com câncer de mama e que não vai te trazer nenhum problema em termos de risco à sua saúde. Traz desconforto? Traz bastante desconforto. Aquela mulher naquela fase que está sentindo dor mamária
ela tem dificuldade, às vezes, porque a dor é mais intensa na hora da atividade física, de praticar uma corrida, relação sexual, tudo fica mais difícil nessa fase do ciclo, em que ela pode ter essas queixas de dor mamária, de mastalgia. Mas isso não vai estar associado ao aumento do risco de câncer de mama. Né? Existem recomendações específicas para tratar, caso essa queixa seja muito intensa, mas que ela não deve estar preocupada com o risco aumentado para câncer de mama. E sonoramente, né, é até mais tranquilo de se escutar essa nova nomenclatura. Por isso que eu quero que, se possível, que a gente possa abolir esse termo de displasia. Legal. Ó, a Juliana Rocha perguntou uma coisa bem legal. Pode surgir um nódulo caso eu leve uma pancada nos seios? Uma pancada, pode surgir alguma coisa que prejudique futuramente? Pode surgir um nódulo? Pode. Mas que ele vá prejudicar, não. Não. A gente chama esse tipo de nódulo que aparece após uma pancada de esteatonecrose ou necrose gordurosa da mama. Quando ele é visivelmente associado a um trauma, a uma pancada na mama, por exemplo, teve a pancada e 2 dias depois formou-se o nódulo, a gente ainda observa a quimose, né, a mama arroxeada da pancada. Quando ele é visivelmente associado, não tem por que fazer nada. Tá ótimo. Fora essa situação, quando é um achado incidental, a gente muitas vezes precisa biopsiar. Cuidado para não associar o câncer de mama à pancada sem ter certeza. É muito comum atraso em diagnóstico, porque a paciente acha que foi de uma pancada, mas não tem certeza. Então, na dúvida, se a mama não ficou imediatamente roxa e logo depois apareceu o nódulo, procure o seu mastologista, porque a gente não pode perder tempo. Tá, joia. A Renata Mourão fez uma pergunta até que vem Só nessa para linha. reforçar, desculpa, Roberto. Claro. Trauma, pancada não traz câncer de mama, tá, gente? O que precisa fazer é um diagnóstico diferencial. Pancada não dá câncer de mama, de forma alguma. Tá ótimo. O câncer de mama vem através de nódulos? Essa é a pergunta da Renata. E os cistos podem se transformar em câncer? A manifestação mais comum do câncer de mama são nódulos sólidos. Eles não são líquidos, são nódulos sólidos. Essa é a principal manifestação. A gente tem outras manifestações clínicas, sinais e sintomas, que a gente já havia conversado previamente. Se a gente for o caso, a gente pode repetir. Mas, além disso, as manifestações que a gente chama radiológicas, manifestações que só aparecem no exame de imagem, são nódulo, assimetria, que é uma manchinha na mamografia, microcalcificações e aumento dos gânglios. São as principais manifestações radiológicas, né? Nódulo, assimetria, microcalcificação e aumento de linfonodos axilares ou supraclaviculares nos exames. A outra pergunta foi sobre cistos. Isso, cistos. Gente, cisto simples não é doença. Ok? Isso não vai te trazer risco nenhum. E assusta muito, né, doutora? Assusta muito, mas cisto simples é uma alteração funcional benigna da mama. A alteração funcional benigna da mama está dentro daquela classe, ele não tem risco de se transformar em nada. Lembrando que eu estou falando de cistos simples. Cistos complexos, que são cistos que têm conteúdo sólido no interior deles, já são outra entidade que muitas vezes podem precisar de biópsia. Então, estou me referindo aqui a cistos simples, que são os mais comuns, que tem muito em paciente jovem, que são alterações funcionais benignas da mama, que não se transformam em nada. Geralmente esses pacientes a gente até libera, pode ficar só com o seu ginecologista, a não ser que apareça algo novo, porque se for só cisto simples, não tem problema. Vamos para mais uma pergunta aqui, que é: qual a relação da menopausa com o câncer de mama? A partir de que idade é mais comum seu aparecimento? A senhora até já respondeu, né, doutora? Perfeito. Só reforça. De mama, ele é bem mais frequente após a Após menopausa. a A gente observa ele com maior frequência a partir dos 40 anos. Algum impacto da terapia hormonal após a menopausa pode aparecer, principalmente se ela for feita de forma indiscriminada, por um período mais longo do que o recomendado, né? Automedicação aí, bastante atenção. A terapia hormonal isolada, que a gente é feita somente com estrógeno, né, que em pacientes geralmente esterectomizados, que já removeram útero, não tem problema algum. A terapia hormonal combinada, que é com estrógeno e progesterona, ela é mais recomendada numa janela terapêutica específica, durante um período específico e somente em pacientes com queixas clínicas. Se a paciente não tiver queixas clínicas, não tem porquê. Por isso que modificou-se o nome. Não é mais terapia de reposição hormonal, hoje é terapia hormonal. É um tratamento para quem tem sintomas. Então, realmente, são pacientes após a menopausa que podem apresentar mais câncer de mama
E a gente tem algumas recomendações específicas, mamografia anual após os 40 anos, e basicamente isso. Joia. A Gisele Costa também já fez uma pergunta que a gente, acho que a senhora já respondeu, mas vamos reforçar também. Quais são as chances de cura para um paciente com câncer de mama com histórico familiar? Gisele, isso vai depender muito do estadiamento. Muito do estadiamento. É importante a gente entender que o histórico familiar é muito variável. Você tem um histórico familiar numa paciente, por exemplo, a mãe teve câncer de mama com mais de 50 anos, o seu risco é o mesmo que a população esporádica, que é a população que não tem histórico familiar na família, que não tem histórico de câncer na família. Então a gente usa muito esse ponto de corte, 50 anos. E a gente tem que avaliar se tem ou não tem mutação genética associada. A mutação genética, ela traz um câncer de mama mais agressivo. E um subtipo bem mais agressivo, que tem maior taxa de recidiva, que é o triplo negativo. O câncer de mama triplo negativo, ele é um câncer de mama com um tratamento mais complexo e que as taxas de recidiva são maiores. Porém, o tratamento, ele independe, ele é muito parecido, se a paciente tem ou não tem, muito parecido. Mudam algumas pequenas coisas, como técnica cirúrgica associada, se vai ou não fazer um quimioterápico a mais, mas ele é muito parecido se não tem mutação genética. Então, essa pergunta, ela tem um viés muito grande, porque a gente pode ter um estadiamento de uma paciente que não tem histórico familiar bem precoce, um T1, menos de 2 centímetros, que tem uma excelente sobrevida, ela não tem histórico familiar, e o contrário, né? Se você pega uma paciente que tem um T4 e não tem histórico familiar, ela vai ter uma taxa de recidiva muito maior do que um paciente que tem um T1 e tem histórico familiar. Então, isso depende do diagnóstico precoce, é por isso que a gente bate tanto nessa técnica. Legal. Doutora, esse é um tema que gera tantas dúvidas que a gente recebeu muitas perguntas que a gente não vai poder responder por conta do nosso tempo. Mas a gente agradece imensamente à senhora. Eu só queria lembrar a todos os nossos curtidores que amanhã a gente vai ter uma palestra lá na Medicina Preventiva. Ela é destinada a clientes do Unimed Fortaleza e também aos nossos colaboradores e precisa realizar inscrição através desse telefone. Sintam-se convidados. Eu quero agradecer a doutora Heloísa por ter esclarecido todas as nossas dúvidas com tanta precisão. Muito obrigada, doutora. Eu agradeço, Roberto. Foi um prazer estar aqui com vocês também. E lembrar que câncer de mama é uma doença super frequente. 1 em cada 8 mulheres vai desenvolver câncer de mama. Então, essa atenção do Outubro Rosa é exatamente para a gente poder prevenir e principalmente diagnosticar precocemente. Muitíssimo obrigada, doutora. Prazer. Muito obrigada. E a gente fica com o encontro marcado até o nosso próximo Papo Unimed. Tchau, tchau.